abençoando a equipe do Ministério de Louvor. Vamos ouvir essa irmã Débora. Aceitou o desafio, deu tudo certo. Louvado seja Deus. Vamos ouvir. E com pouco tempo, nós tivemos menos de 2 meses para organizar esse congresso. E Deus nos honrou, Como alguns já nos disseram que tudo parecia dar errado, e estava dando errado. Tudo estava dando errado. E a gente clamando a Deus, a gente orando, buscando, trabalhando incessantemente. E até aqui o Senhor nos sustentou, nos ajudou e fez tudo dar certo. Nesse momento, com o coração cheio de gratidão, eu quero agradecer a cada um que nos apoiou, Porque sozinho, como eu falo para os jovens, sozinho a gente não consegue. Se a gente não tiver o auxílio, a mão de obra de todos, a gente não consegue. E eu quero agradecer o pessoal da cantina que nos apoiou, as irmãs da cozinha que esteve preparando refeições maravilhosas para os nossos convidados, também para a igreja, a recepção, todo mundo que nos ajudou com a ornamentação, com as cadeiras, com as limpezas. Gente, que Deus recompense na vida de vocês. E contamos também com o apoio de vocês, a oração e intercessão por cada um desses jovens. Sabemos que o tempo é difícil, os desafios são difíceis para todos nós, mas nós temos que estar orando por cada um deles para que eles permaneçam firmes na presença do Senhor. Quero agradecer ao nosso pastor também por estar nos apoiando em tudo, a nossa pastora. Que Deus recompense na vida de cada um. Não quero citar nomes, porque muitas pessoas nos ajudaram. E eu quero dizer, sem vocês a gente não conseguiria. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, também quero agradecer primeiramente a Deus, Agradecer o ministério por ter orado, muitos ter dado a sua parcela de colaboração, o departamento de senhoras que sempre está unida juntamente com toda a igreja nos projetos
para o bem da obra do Senhor. A missionária irmã Carla, eu penei para acompanhar ela, mas é difícil, né? Louvado seja Deus. E ela faz com alegria o trabalho de Deus, só Deus para recompensar, né? Semana mesmo ela foi dormir mais de 2 horas da manhã, juntamente com a equipe do jovem, trabalhando. Que Deus abençoe. Também queremos louvar a Deus por todos os adolescentes, jovens que têm se envolvido, né? Muitos se envolveram, trabalharam, oraram, contribuíram. Os empresários, irmãos, pessoas amigas, também o gestor do nosso município, que também deu a sua parcela de colaboração. Que Deus abençoe ricamente. Nesse momento, eu gostaria de fazer as apresentações. Gostaria de convidar o pastor Reinaldo, pastor Silvio Santos, tomar assento aqui, por favor. Nos dá onde está conosco a caravana lá de Caracol. Onde estão os nossos irmãos? Está aí, o líder jovem, uma boa equipe. O pastor Caleb esteve pela manhã, como ontem também, e agora mesmo vai estar pregando em Marcolândia. A igreja está lá com a presença dele. Digo, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Também está conosco pastor Deodato, nosso companheiro, presidente da Assembleia de Deus em Guariba do Piauí, sua esposa e a boa caravana que chegou de manhã. Onde estão os nossos irmãos lá na cidade de Guaribas do Piauí? Está aí uma boa caravana, né? A igreja está lá com a presença dele. Digo, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Os nossos amigos que estiverem entre nós, sois bem-vindo. Tem alguém de outro ministério que está honrando conosco? Se estiver, seja bem-vindo. Alguém de outra cidade da nossa região? Louvado seja Deus. E Deus abençoe. Ontem esteve conosco algumas caravanas, outros estiveram pela manhã, e nós louvamos a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Permanece conosco nosso amigo pastor Natanael, o Caio, né? Procedente de Campos Sales, convidado para estar ministrando. A igreja está lá com a presença dos meus. Diga, seja bem-vindo. Deus abençoe, companheiro, fica à vontade. Também nos dá honra, está conosco a Ruth Dayane, seu esposo, né? Bondosamente atendeu o nosso convite desde ontem, esteve louvando hoje e daqui a pouquinho. A igreja está alegre com a presença dos mesmos. Diga, seja bem-vindo. Deus continue abençoando, viu? Deus abençoe. Nós vamos ouvir os nossos jovens. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, todos, esta igreja ama você. Seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós te apresentamos nesse momento a vida dos teus filhos, Deus eterno, que vão contribuir na tua obra com alegria. Que o Senhor multiplique de forma gloriosa, que o Senhor continue abençoando, prosperando a tua igreja, a vida de cada um dos irmãos, Pai, que vão semear, Pai, na tua obra. Que o Senhor continue conosco, derramando da tua graça, da tua bondade, das tuas misericórdias e da tua glória nessa noite, para a honra e glória do nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Jovens, louvando o Senhor. Contigo eu venço a
Glória ao Rei da Glória. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória! Glória ao
Louvado seja. Ah, Jesus. Oh, Deus, eu te adoro, Pai. Tão maravilhoso és, tão incomparável. Tu és o princípio, és a rocha inabalável. Eu tenho que te adorar, eu tenho que te engrandecer. Eu só sei me prostrar, eu só sei te dizer que és santo, incomparável, Deus, tremendo, imutável, que és grande, inabalável. O mundo está na palma de suas mãos, diante de sua glória todos cantarão. Grande, santo, lindo, Cristo, forte, tremendo, leão vivo, o grande que vence todas as batalhas. Se prostrem diante do Deus que não falha, Alfa, Ômega, princípio e fim, que era, que é e o que há de vir. Faltam palavras para o descrever diante da sua glória. Só sei te dizer, meu Deus, Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é Deus forte, é Pai da eternidade, é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nada foge do controle do nosso Deus. Ele fala, Ele cumpre, Ele é merecedor de toda adoração. Só Ele faz, só Ele determina, só Ele exalta. Ele é Deus. Leão de Judá, raiz de Davi, lutou e venceu, está hoje aqui. O quarto homem que entrou na batalha, transformou Zaqueu, entrou na sua casa, está restaurando, está renovando toda doença. Meu Deus, só Ele é. Leão de Judá, raiz de Davi, lutou e venceu, está hoje aqui. O quarto homem que entrou na batalha, transformou Zaqueu, entrou na sua casa, está restaurando, está curando aquela doença, está caindo por terra hoje. Ele é grande, santo, é lindo, é Cristo, é forte, tremendo, é leão, é vivo, o grande que vence todas as batalhas. Se prostra diante do Deus que não falha, Alfa, Ômega, princípio e fim, que era, que é e o que há de vir. Faltam palavras para o descrever diante da sua glória. Só sei te dizer, Ele é grande, Ele é santo, Ele é lindo, Ele é Cristo, é forte, tremendo, é leão, é vivo, o grande que vence. Diante do Deus que não falha, Alfa, Ômega, princípio e fim, que era, que é e o que há de vir. Faltam palavras para o descrever diante da sua glória. Só sei te dizer, o Deus dessa igreja, Ele é santo, Ele é santo. Quantos vieram adorar este Deus que é santo? Vai a ser. Toca nessa pessoa que está do teu lado, diga para ele, diga para ela. Tem providência de Deus, tem surpresa, é notícia boa. Tome posse desta palavra. Ele operou no passado e opera no presente. É grande desespero. Eu já tinha carne e pão lhe esperando. Eita Jesus! Antes que a mão agisse contra o povo meu e fizesse uma forca para matar eu já havia repreendido o sono do rei. Quer saber por quê? Eu nunca fui surpreendido. Eu já sei de tudo. Estou no passado, presente
Permaneça em pé, louvado seja Deus. Estaremos orando pelo ungido do Senhor, que vai trazer o recado de Deus. Após a oração, todos permaneçam em pé, por favor. Missionária irmã Carla estará orando pelo ministrante nesta noite. Nessa noite eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Oramos ao Senhor. Pai, te damos graça por tudo que o Senhor já tem nos proporcionado. Deus, neste momento, prepara o coração dos teus filhos que vão receber a tua palavra. Usa o teu servo que vai ministrar a tua palavra hoje e sempre. Amém. Verso 21 do Evangelho que segundo escreveu João. Agradecer a Deus uma vez mais pela tão nobre e digna oportunidade de estar com os irmãos aqui nessa terceira parte deste congresso, né? Na manhã tivemos uma muito poderosa e hoje o meu coração ainda queima, desejoso de ouvir a voz do Senhor. O pastor Daniel Feitosa, minha gratidão, sua família, esta igreja, já levo comigo a lembrança deste congresso poderoso e creio que o Senhor continuará vos abençoando de uma forma copiosa. Agradecer a todos os irmãos que cuidam tão bem da minha vida, das pessoas que estão envolvidas nesta tão grande festividade. Louvar a Deus pela vida da cantora Ruth, seu esposo, com muita graça, se deixa ser usada por Deus para ministrar as nossas vidas. Eu estou hoje com o meu coração ligado nos céus. Eu confesso a vocês que eu trouxe uma mensagem esboçada para ministrar e Deus me levou para completamente outra direção. E eu digo para vocês que às vezes Jesus bota a gente nos apertos, né, irmão? Mas eu estou sensível à voz do Senhor e eu quero com toda a igreja meditar nesse texto. Evangelho de João 21, verso 21 e 22 e 23. Diz assim a sacrossanta palavra de Deus: vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e destes o que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? 24. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Diga comigo um testemunho verdadeiro. Levante uma mão ao céu, com os olhos fechados, e diga bem forte: fala comigo, Senhor. Pode ser melhor do que isso. Enche o peito e diga: fala comigo, Senhor. Podeis assentar, desfrutantes. Estamos de um banquete espiritual. Tentarei ser o mais objetivo possível, mas de uma forma muito holística. Quero trazer para vocês as verdades que o Senhor direcionou para o meu coração, baseando-se nos derradeiros momentos de Jesus com o seu discipulado na face da terra. Redobre a sua atenção.
Jesus está nas margens do mar de Tiberíades, diante de uma imposição testificadora sobre a vida do primeiro pastor da igreja de Cristo na face da terra. Por sinal, um dos apóstolos mais conhecidos do ministério de Jesus, o mais velho dentre eles, conhecido como Simão, Cefas, Pedro, aquele a quem Jesus investiu tempo, misericórdia, e o seu coração se identificou com o chamado de Jesus para com a sua vida, ao ponto de abandonar completamente o caminho que havia proposto o seu coração para a sua vida e entregar-se completamente ao chamado do Senhor. Pedro passou pelos seus declínios morais, espirituais. Durante 3 anos e meio, uma frase percorre o ministério. Quando Jesus sobe em seu barco, ele diz: segue-me, que eu te farei um pescador de homens ou de almas. Não trata-se de uma mudança completa, instantânea, mas um trabalhar do Senhor dioturnamente com a vida deste homem. Transformou, revelou suas fraquezas. Homem de pouca fé, homem arrogante, homem que andava armado, incrédulo, homem que nega, homem que naufragiou pelo medo e a pouca fé. Todos estes erros são descritos pelos evangelistas, mas em nenhum momento você vai ver Jesus abrindo mão daquilo que representou no início da sua caminhada. Senhores e senhoras, Jesus é o único que enxerga em nossos erros grandes qualidades pessoais. Nós se detemos nos erros, Jesus vê as nossas qualidades como ninguém consegue ver. Eu me deparei várias vezes para tentar entender a escolha. Se ele não abrisse a minha compreensão, eu jamais escolheria Pedro. É um homem de pouca fé, mas foi o único que teve coragem de descer do barco e andar sobre as águas. É um homem que emprestou a boca para Satanás, mas foi aquele que voltou-se apressadamente a dizer: para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna, não posso viver longe. Andava armado, mas foi o único que teve coragem de defender Jesus diante dos soldados, ao ponto de estar diante de uma ação mortal por se levantar contra autoridades. Poderia morrer, mas mesmo assim enfrentou. Negou Jesus por 3 vezes, mas correu apressadamente para o reencontro dentro do sepulcro. Ele não andou, correu para reatar mais uma vez o tempo amargo da sua ausência. É um homem que está em tratamento, assim como todos nós somos tratados, mudados e transformados. Pedro agora está diante de todos e o Senhor lhe faz pelo menos 3 perguntas. Tu me amas? Ele diz: eu amo, Senhor. Após perguntar, testificar, e o Senhor dizer para ele: apacenta as minhas ovelhas. Imagine comigo um culto de consagração. Imagine comigo um culto de testificação. Todos estão olhando, Jesus está prestes a ser assunto aos céus, ressuscitado. Diante de todos, Pedro agora está recebendo o cajado da unção, mas o Senhor está dando a ele esta ortogação espiritual. Pedro olhou para trás e percebeu que outro estava diante também desta posição. Ele olhou para o discípulo que lhe acompanhava
Ele se incomodou com aquela posição, porque o momento era dele, mas outro estava ao seu lado. E ele pergunta para Jesus: e este o que será? Em miúdos ele está dizendo: se o Senhor está falando para mim, por que que ele está de pé? Se o culto de posse é comigo, por que que ele está presente? Jesus olhou para ele e disse: para que te importas? Se eu quero que ele fique até o dia que eu venha. Traduzindo, Jesus estava dizendo: para ti eu te dou uma parte, para ele eu tenho outra ação. Quem é este discípulo que está na sombra recebendo esta palavra de que não morrerá até o dia em que ele pudesse rever o Senhor? Este é o filho mais novo de Zebedeu, irmão de Tiago. Seu nome é conhecido por João, o próprio autor do livro. Ele mesmo expressa dizendo: eu tenho um testemunho verdadeiro. A primeira vez que João encontrou-se com Jesus foi nas margens das águas, aonde uma rede de pesca estava ali acompanhando seu pai. Ele tinha uma rede muito poderosa de pescas e ele e seu irmão trabalhavam junto com seu pai. Marcos, o evangelista, no capítulo 1, no verso 19, mostra este encontro. Os filhos de Zebedeu deixaram tudo, ainda na sua juventude, ainda na sua trajetória inicial, abandonaram a rede de pesca de seus pais e começaram a seguir ao Senhor. Eu passei muitos anos da minha vida entendendo que João é o apóstolo do amor. Eu passei muitos anos entendendo que João era o melhor de todos eles. Olha para esse altar. Eu passei muitos anos entendendo que João era a figura mais perfeita que estava entre os 12. Se você não sabia, vale salientar que dos 12, Pedro era o mais velho. E os 11 eram pessoas jovens, homens que iniciavam a sua trajetória de vida, eram muito novos em suas ações, estavam engateando, caminhando durante todo o percurso de vida. O mais velho deles recebeu a unção e o mais moço deles, João, recebeu uma autoridade tremenda, particular, introduzida pelo próprio Senhor na sua vida. Ele chama-se de discípulo amado. Ele faz questão do seu evangelho ser tratado por aquele a quem Jesus mais amava. Não é que Jesus amava mais a João do que os outros, é que João se sentia tão amado por Jesus que abriu mão do seu nome e colocou o discípulo a quem Jesus amava. João, ele tem uma intimidade amorosa com Jesus absurda, ao ponto de declinar a sua cabeça no peito de Jesus carinhosamente. Ele andou com Jesus em todos os momentos, minuciosamente. Você vai entender que implicitamente João está no capítulo 4 do seu evangelho. Jesus mandou os seus discípulos descerem para Samaria para comprar, e Jesus ficou sozinho naquele poço para conversar com uma mulher. Os outros foram, mas alguém precisava relatar, pois este episódio só está descrito no evangelho de João. Tem coisas que só João viu, tem coisas que só João teve acesso. E a passagem do capítulo 4, uma das mais poderosas que eu já vi na Bíblia, Jesus evangelizando uma pecadora, pedindo água para ela, mas ele não queria que ela tirasse água do poço para ele. O que Jesus queria era tirar aquela mulher do fundo do poço. Mas tinha gente que não entendia isso, e eu me empolguei com a glória de alguém ali agora. Jesus queria tirar a mulher do fundo do poço, e tem gente que não entende. Aí ele coloca para comprar pão, mas deixa um que entende o seu amor para registrar no seu evangelho. João andou com ele pelas vias, tanto
tanto de glorificação como dolorosas. Se você for para o Getsemane, Jesus deixou os demais e chamou Pedro, Tiago e João. A gente era criança na escola bíblica dominical e a gente cantava Pedro, Tiago, João, Pedro, Tiago, João, no barquinho. Se eu for encabeçar o nome dos 12, a primeira referência que vem na sua cabeça é Pedro, é Tiago e João. São os mais próximos, são os íntimos, são os de dentro. E João é a figura perfeita desses três. E o Senhor disse para mim: eu não trabalho com perfeitos. Se eu trabalhasse com perfeitos, o meu evangelho não teria sentido, porque a torneira da graça só se abre contra os imperfeitos. Se Deus fosse trabalhar com perfeitos, Ele traria anjos em vez de homens. Mas a torneira da graça não banha anjos, ela banha você. Oh meu Deus do céu, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É por isso que Lucas no capítulo 9, verso de número 46, mostra a vaidade de João, quando se acha mais poderoso ou santo ou digno do que os demais. Ele tem um coração muito raivoso. A gente chama ele de discípulo do amor. Mas em Lucas capítulo 9, verso 54, quando rejeitam Jesus em Samaria, ele diz: deixa eu orar ao Pai, para que ele mande fogo do céu e consuma todos estes que te rejeitaram. Jesus olha para eles assim: não é assim, o reino dos céus não é assim. Eu não vim para trazer morte, João, precisa entender. Eu não estou aqui para trazer morte, eu estou aqui para trazer vida. João queria destaque no reino vindouro. Ele disse: me coloca ao teu lado quando chegares nos céus. Jesus disse: não quer chegar lá? Que o teu coração seja como o coração de uma criança. João foi tratado, moldado como todos os que estavam. É uma figura enigmática. Ele quer dizer esse filho de trovão, o filho da ira. João, o filho do trovão, que pedia a morte de alguém que se achava melhor do que os outros. Jesus estava tratando com ele, porque não existe ministério duradouro sem antes tratado nas bases iniciais. E se tem alguém que tem paciência, é esse chamado Jesus. Uma vez eu estava tratando com um jovem e o Senhor deu uma palavra para o meu coração que eu me estremeci todo. Quando o jovem chegou para mim e o Senhor disse ao meu coração: pastor Daniel, use de misericórdia para com ele, diga para ele que no dia em que ele estiver no seu lugar, ele também use de misericórdia com os outros que lhe procurarem. A gente é muito carrasco com algumas pessoas, e o Senhor falou para mim: use de misericórdia, porque um dia ele usará de misericórdia com alguém, porque teve misericórdia da sua parte. O Senhor nos ensina tratando com amor. Eu olho para esse texto e percebo que João tinha tudo para abandonar o ministério, mas ele foi tão amado pelo Senhor que em meio ao sangue, em meio às portas trancadas, em meio às coisas terríveis da sua vida, João continuou dizendo: eu sou amado por Cristo. Nós vivemos em uma geração muito mimada, nós vivemos em uma geração muito sistematizada, de pessoas que oram para Deus fazer, e se Deus não fizer, eles cruzam os braços e se sentem desprezados por Deus. Ou Deus faz, mas eu olho para o Evangelho e percebo à luz das Sagradas Escrituras que a base mais forte de um cristão não é as coisas que Deus pode dar, mas é o amor incondicional do Senhor para com a nossa vida. João entendeu este amor. João está no início do seu ministério, ele não imaginou que o seu ministério seria muito difícil. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse para esta pessoa: as promessas são grandes. Fala que nem crente da Assembleia de Deus, cheio do Espírito Santo. Diga: as promessas são grandes, mas as dores também serão terríveis. Ministério sem dor não existe. Caminho espinhoso para o céu é o que eu conheço. Eu estou pregando para gente que tem grande promessa. Olha só a promessa inicial: ele não morrerá
enquanto não me vê novamente. Qual é o mais poderoso? Pastorear por um tempo ou permanecer até o dia em que Jesus voltar? É por isso que os homens olharam e disseram: nossa, o Senhor disse para ele que ele não vai morrer. Mas nós estamos falando da igreja primitiva. A igreja do século I, ela falava mais da vinda de Jesus do que qualquer outra coisa. De 260 capítulos da literatura neotestamentária, pelo menos 300 referências você vai ver sobre o arrebatamento. Eles não esperavam Jesus no século II, eles não esperavam Jesus no ano 50 ou 60, eles esperavam Jesus no dia que viria. Eles vendiam as suas propriedades, eles não se apegavam a nada, porque eles acreditavam que Jesus voltaria imediatamente. Teve uma igreja que foi precisamente ser tratada por Paulo, porque eles não trabalhavam mais. Ele disse: vamos esperar, mas vamos trabalhar, vamos se organizar. Jesus virá. Uma igreja que desejava a sua volta. João está dentro desta promessa. João recebeu algo poderoso, mas o início de João não foi muito fácil. É um jovem. Como jovem, ele começou a acompanhar o seu pastor. A primeira coisa terrível que aconteceu, ele viu o que ele mais amava sumir. Diga comigo: o que ele mais amava. Tem muita gente para pouca voz. Vamos se animar, meu povo. O que ele mais amava sumiu. Isso é interessante, porque João amava Jesus de uma forma tremenda e ele se sentia amado por ele. Mas a primeira coisa que sumiu foi o corpo físico de Jesus. Eu não estou falando de alguém que está nos dias odiernos, ouvindo somente coisas a respeito dele. E eu sou apaixonado por Jesus sem vê-lo. Imagine alguém vendo a cor dos seus olhos. Imagine alguém vendo a tonalidade da sua voz nítida. Imagine ouvir um sermão da boca de Jesus. João era apaixonado pela figura divina de Jesus. Mas a primeira coisa que a promessa fez foi tirar o físico. João passou 10 dias sem Jesus e sem o Espírito Santo. Se hoje é difícil a gente suportar com o Espírito Santo remendo apertadamente conosco, imagine sem ele. 10 dias sem Jesus, sem o Espírito Santo, e eles estavam unânimes em oração. Imagina uma oração sem o Espírito Santo. Você tem noção do que eu estou pregando? Imagine um culto sem o Espírito Santo. Imagine um culto sem Jesus e sem o Espírito Santo. Eles tinham tudo para desviar. É por isso que só ficaram 120 de tantos que andavam com ele, porque não é fácil passar por um aperto como esse. Mas João permaneceu ali. De repente o Senhor mandou algo poderoso sobre a sua vida. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, vai dizer que estavam todos reunidos no cenáculo. De repente desceu um som de um vento e veemente, impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam assentados orando, e o Espírito de Deus encheu aqueles homens de uma forma poderosa, e a graça do Senhor tomou conta daquele lugar. João foi cheio do Espírito Santo, o mesmo que ele ouviu quando o próprio Senhor invadiu a casa onde eles estavam, e ele disse: Pai seja convosco, Pai seja convosco, recebam o Espírito Santo. E ele soprou sobre eles, mas eles agora estavam sentindo o calor. Lemácia, estavam tomados pelo Espírito Santo. João tinha tudo para tomar agora a oportunidade e pregar como nunca. Mas João entendia que o tempo não era dele. João passou a ver outro tomar posse. João esperou o seu pastor Pedro pregar, e Pedro foi para o auge. Você vai ver que todo mundo fala de Pedro, da sombra de Pedro, do sermão de Pedro, da inauguração de Pedro, das almas que Pedro ganhava. Pedro se tornou uma referência. E João, pastor, João está na sua sombra. Se Pedro vai orar, João ora com ele. Se Pedro está no culto, João está com ele, porque João entende o que muito crente precisa entender. Não é a promessa que me dá autoridade para fazer se eu estou fora do tempo. Nem todo mundo que tem promessa está preparado para fazer o que a promessa disse que ele faria. Deus, ele dá a promessa, mas nós temos que esperar o nosso tempo.
Pegue na mão de alguém que está ao seu lado e diga para essa pessoa: suporte o tempo da preparação. Fala forte para ele se animar. Diga: suporte o tempo da preparação. Enquanto o outro prega, intercede. Enquanto Deus usa o outro, ora para que Deus faça a obra. João está na intercessão. João está vivendo. João está desfrutando o auge do Espírito na sua vida. De repente as coisas começam a ficar estreitas. Imagina comigo, no auge do crescimento da igreja, a igreja está com mais de 8 mil membros. De repente alguém bate na sua porta e diz: João, teu irmão acabou de falecer. Tiago faleceu, foi degolado, e Pedro vai ser morto amanhã. Chegou a hora de você se preparar. Dos três, não tinha outro para assumir o papel de liderança. Ele é o terceiro. É Pedro, Tiago e João. Pedro está preso, Tiago está morto. Ele abriu mão do luto. E o texto diz que a igreja passou a orar. Se fosse nos dias odiernos, parece que eu estou vendo João sentando todo mundo e dizendo: agora eu estou na liderança, algumas coisas vão mudar por aqui. Coloca a placa agora: ministério apostólico de João. Eu estou na liderança, não tem ninguém, então vai comigo mesmo. Mas a Bíblia diz que eles oraram para que Deus livrasse Pedro da... Oh meu Deus, como eu queria que alguém entendesse o que eu estou pregando aqui. Oh, como João é crente, irmão, cheio do Espírito de Deus. Ele tinha tudo para questionar o Senhor e dizer: Deus, eu já estou começando assim. Eu já estou começando perdendo o que eu mais amo. E agora eu estou perdendo a minha família. E não foi só o irmão dele que morreu. Jesus deixou Pedro para ser seu líder, mas deixou João para cuidar da sua mãe. E a Bíblia diz que João cuidou de Maria até os dias da sua vida, mas Maria morreu. O tempo passou. João viu um estrangeiro por nome de Saulo ser levantado, pregar, abrir igreja, tomado pela glória de Deus. E os conflitos são de Pedro com Paulo, mas você nunca vai ver João questionando alguma coisa. Está no canto dele. Ou como tem crente que precisa entender o seu lugar. Eu vou entregar tudo que Deus está me dando aqui. Ou como tem gente que precisa ficar na posição que foste chamado. Não avança as etapas para que tu não morra antes do tempo. Agora espera do Senhor confiadamente, porque uma hora os céus se abrirão sobre a tua vida. Levante a mão, porque eu vou liberar a palavra profética aqui. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele, ela não passará. Está de pé. Eu vou repetir, porque teve crente que perdeu a chance de dar glória a Deus. Ainda está de pé a palavra. Aleluia. Começou perdendo o que ele mais amava. Começou perdendo sua família. No ano 60 levanta-se um imperador terrível, maquiavélico, perseguidor, por nome de Nero. E a igreja do Senhor vai passar pela maior perseguição de sua história. A história diz que faltou madeira em Roma para fazer cruzes, para matar os cristãos. As ruas de Roma eram claras pelas fogueiras que queimavam os crentes daquela época. E João está lá. João viu os seus amigos apóstolos morrerem. João viu Tiago morrer. João viu Bartolomeu morrer. João viu Tomé morrer. João viu Pedro morrer. João viu Paulo morrer. João viu todos os que ele amava serem devorados, degolados, arrastados, queimados, torturados.
escrito na parede e diria para ele: esse é o salário de uma chamada, este é o salário de uma fidelidade. Não recebo nada, só perco. Não vem nada, só entrego. Aonde eu chego eu vejo morte. É por isso que eu faço me entender quando em Lucas capítulo 10 Jesus disse: eu vos mando como ovelhas para o meio dos lobos. E tem gente que pensa que ministério é só abraço, selfie, dinheiro, posição e visibilidade. Cuidado com isso, porque Deus está te mandando como ovelhas para o meio dos lobos. E eu nunca vi lobo dar carinho em ovelha. Ele mata, ele fere, ele come, ele destrói. Mas quem está debaixo da promessa, ainda que esteja morto, viverá. Talvez alguém olhe para a sua vida hoje, talvez alguém olhe para a sua história hoje, não imagine o que tu traçou para chegar aonde o céu queria que você chegasse. João viu todos aqueles que ele amava serem levados, mas em nenhum momento você verá João murmurando, trazendo ingratidão ao seu coração. A maior ação de morte aconteceu. É o primeiro levante, o segundo levante. João enfrentou batalhas espirituais. Satanás tentou de todas as maneiras lhe tentar, lhe destruir, lhe desanimar, mas ele permaneceu firme. E tem gente que pensa que o que faz crente permanecer firme dentro da igreja é oportunidade. A gente pensa que o que segura crente dentro da igreja é colocar microfone na mão dele, gravata no pescoço dele, cadeira para ele sentar. Nada disso. Quem ama Jesus e quem é amado por Jesus, até em silêncio permanece. É por isso que Davi um dia ele disse: tira tudo de mim, Senhor, só não tira de mim a tua presença. Quem entende o valor da presença sabe que a presença é maior do que placa, a presença é maior do que óleo, a presença é maior do que credencial de plástico, a presença é maior do que posição. Levante a mão quem ama a presença, levante a mão quem ama Jesus, levante a mão quem ama o Senhor. Desentala o glória da tua garganta agora, enche esse clube de adoração sobre a tua vida. Quantos podem adorar? Me ajude na adoração. Aleluia, aleluia. Eu sinto ele aqui. Aleluia, aleluia. Eu vou já voltar a pregar, mas eu estou sentindo vontade de adorar a Deus agora. Elema, se eu condorou, me acadaraia. Uma graça de Deus aqui, jovem. Receba a presença dele. Oh, como é bom ser amado. João está em silêncio diante das mortes. João está em silêncio diante das tentações. João está em silêncio diante das perseguições espirituais. Mas no ano 90 anos depois da crucificação, João não aguentou ficar calado. Quando passa pela terceira imposição contra a igreja do século I. A primeira foi o sangue, a segunda foi o diabo, e a terceira, pastor, foi os falsos profetas. Isso aqui é interessante. Jesus falou mais do inferno do que do céu. E falando do inferno, fala do diabo, porque Jesus sabia das tentações que Satanás haveria de lançar. E Jesus falou mais dos falsos profetas do que do próprio Satanás, porque Jesus sabia que a praga dos falsos profetas se instalaria dentro da igreja. É por isso que quando Deus lhe impele a escrever as suas epístolas, João vai combater aqueles que ferem a divindade de Jesus. João não suporta quando vê alguém falar mal do seu Cristo. Percas até ele aguenta, sangue derramado até ele aguenta, caldeirão de óleo até ele aguenta. Mas quando num púlpito alguém chega para tirar Jesus de cena e colocar sua vaidade, ele não aguenta. Ele é de honra, se alai, oh glória. João não aguenta ver hino sem graça,
Se João congregasse nos dias odiernos, ele não suportaria ver o ego dos homens tomar conta da glória de Deus. João não suportaria ver o nome dos homens ser reverenciado em vez de ser o nome de Deus. É por isso que ele chama eles de enganosos. É por isso que ele chama de falsos profetas. É por isso que chama de mentirosos. Ele toma posse da igreja de Éfeso e ele combate esses falsos. E quem é que vai desrespeitar? A última testemunha de Jesus. Você tem noção do que eu estou pregando aqui? Diga assim comigo: a última testemunha viva. Ô irmão, imagine alguém vasculhando tudo e dizendo: quem foi que comeu com ele? João. Quem foi que ouviu a voz dele? João. Quem foi que andou com ele pelas ruas de Jerusalém? João. João viu todas estas coisas. João viu as desgraças, mas as desgraças não destruíram o testemunho de João. Os 3 evangelhos são chamados sinóticos parecidos. Foram escritos no mesmo tempo. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos ou os gentios, e João, 95 anos depois, vai falar do Cristo como Lucas não falou, como Marcos não falou, como Mateus não falou. Porque nessa altura do campeonato, Jerusalém já havia sido destruída pelo imperador Tito. No ano 70, o palco do Pentecostes foi a ruína. Todos que estavam na lembrança de Jerusalém viram Vespasiano destruir as lembranças. João viu todas estas coisas. Tito destruiu o cenário, Vespasiano destruiu as lembranças, mas ninguém deletou a memória de Cristo da mente de João. Pegue na mão de alguém que está do seu lado. Eu estou sentindo autoridade aqui. Pegue na mão dele. Se ele não quiser pegar na sua mão, você já sabe que ele está com medo de pegar fogo. Sacode a mão dele até ele dar um glória, porque aleluia, está difícil. Diga assim para ele: seja como Estevão. Diga forte: seja como Estevão. Não deixe o Cristo morrer na sua boca. Você sabe qual foi a maior raiva dos inimigos de Estevão? Eles conseguiram matar o Cristo que saiu do ventre de Maria, mas eles não conseguiram matar o Cristo que saiu da boca de Estevão. Eita, oh glória a Jesus. Que mistério é esse, papai? Ele manda santo remandar. Tem gente que está deixando o Cristo morrer quando chega na faculdade. Tem gente que está deixando o Cristo morrer quando está no meio da família dele. Tem gente que está deixando o Cristo morrer quando anda no shopping. É jovem de Deus, moça de Deus, não permita que o Cristo morra da sua boca. Aleluia! Cristo! E quando no culto alguém tenta desvincular o Cristo, o velhinho se levanta. Já não é mais um jovem. 95 anos machuca. É 95 anos de salários de sangue, afrontas e dificuldade. Sem cachê, sem hotel, sem carro, sem casa boa. Apenas uma lembrança. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga assim para ele, perguntando: como estão as tuas lembranças de Cristo? Irmão, crente que não tem experiência com Cristo é seco. Para ele tanto faz como tanto fez o culto. Se Jesus encher, se não encher, se a glória desceu, para ele tanto faz como não tem experiência. Agora um crente que tem experiência com Jesus, num congresso que Jesus não batiza com o Espírito Santo, não salva a alma, não toma crente em mistério, ele sai doente. Porque ele sabe que ele não mudou, ele é o mesmo, ele está vivo. Oh meu Deus, 2 mãos levantadas, levante
Levante a mão, só quem se incomoda com culto gelado, só quem se incomoda com culto normal. Eu sou do sobrenatural, nós somos da Assembleia de Deus, irmão. Nós somos da igreja do mistério, das línguas estranhas, do glória a Deus. É do povo barulhento, é da igreja que adora. Nós não estamos em cemitério, nós estamos num culto onde o dono da igreja está presente. Quantos podem abrir a boca para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Passaram os anos, João viu coisas terríveis acontecer. E por último, o neto de Tito, o imperador no ano 90, chamado Domiciano, ele se intitula Deus. E ele olha para todos e diz: não quero que ninguém me chame de homem, todos vocês têm que me chamar de Deus. Todos vocês terão que reverenciar a minha divindade, diferente de todos os outros imperadores que só eram divinatizados após a morte. Domiciliano em vida, ele queria que todos se prostrassem diante dele. Ele queria que todos adorassem a ele. Ele ordenava que nas praças eles falassem: nosso Senhor Domiciliano, nosso Deus Domiciliano. E muitos crentes passaram a perder a intimidade com o Senhor. Não me deixa só, me ajuda. Mas ele pegou um que tinha um Deus acima de tudo e de todos. A igreja se acendeu com as cartas, e principalmente com o Evangelho. Porque se todos os evangelistas se preocuparam em descrever milagres, João descreve apenas, se não me falha a memória, 7 ou 8 milagres do Evangelho que ele a punho escreveu. Ele se preocupa em descrever a divindade de Cristo. Ele descreve o caminho, ele descreve o pão, ele descreve a água da vida, ele descreve o pastor, ele descreve a porta, ele descreve o caminho, ele descreve o filho amado, ele descreve o filho obediente. E ele diz o que ninguém teve coragem de dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. O povo não precisa de mais milagre, porque todo mundo sabe da história da viúva de Naim, todo mundo sabe de Bartimeu, todo mundo sabe dos milagres. O que o povo precisava entender para que o culto voltasse a ser como era é que Cristo nos amou primeiro. O que sustenta a igreja é o amor de Deus. Levante as mãos. Oh, levante as duas mãos aí. Filhinhos, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. O que a igreja está precisando nesses últimos dias é entender o amor, o sangue derramado, a graça que nos envolve. É preciso entender que se Ele nos amou, o resto não importa. Só quem é amado suporta a morte. Só quem é amado suporta as dores. Só quem é amado entende o amor de Deus, suporta o não. Só quem é amado não é mimado. Só quem é amado suporta os ventos. Deus não está à procura de crentes interesseiros. Deus está procurando crentes como João, que perderam tudo e continuam dizendo: Ele me ama, 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 Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Vamos, amados, por 30 segundos com as mãos erguidas aos céus. Alguém tem força ainda para abrir a boca lá e dizer alguma coisa para aquele que derramou seu sangue? Ele me ama, Ele me ama. Pastor, eu estou debaixo da enfermidade, mas Ele me ama a si mesmo. Pastor, eu estou desempregado, mas Ele me ama a si mesmo. Pastor, eu não pego nem do microfone, mas Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama mais do que a tua namorada, Ele te ama mais do que os teus pais, Ele te ama mais do que os teus amigos. Ele ama.
Seus cabelos embranqueceram, sua pele enrugou, seu fôlego está cansado. A igreja se acendeu de novo. Domiciano olhou e disse: vamos matar esse velho. Eu não quero ninguém falando mais desse Cristo aqui nos dias em que eu estou governando. Mata o velho. Não dá para matar. Por que não? Porque já jogaram ele dentro de uma caldeira de azeite e ele não morreu. Dizem aí que ele tem uma promessa que ele não morre. Morre não? Então joga ele numa prisão perpétua. Tira ele de Éfeso. Leva ele para uma ilha próxima do mar Egeu, por nome de Pátmos. Joga ele lá, na ilha das cobras. Deixa ele lá, porque lá ele morre. Lá ele morre. Coloca para matar. E eu sei porque eu tenho uma voz. E quanto mais a idade chega, mais ajuda eles precisam. Imagina comigo um velho precisando de ajuda, ser jogado numa ilha cheia de cobras, ser jogado na terra do esquecimento que só chega de lá de barco, jogado num lugar com malfeitores, miseráveis, sanguinários e homens que não se dobravam para Domiciano, o Deus daquele tempo. Jogaram João ali. A igreja passou mais uma vez por um esfriamento. Oh irmão, como é difícil a gente lutar para manter enquanto os falsos querem destruir. Como é difícil olhar para a igreja de Deus e ver que a gente tenta ensinar a verdade, mas hoje existem milhares que ensinam mentiras. E enquanto a gente está no culto de doutrina pregando para 10, as lives com os mentirosos estão com centenas. Como é difícil. Como é difícil passar o dia todo se preparando para pregar e ninguém valorizar uma mensagem genuína, enquanto o povo está atrás de sal, rosa ungida, CPF revelado. Eu me coloco muito no tempo que João olhou para o povo e começou a dizer: meu Deus, será que vale a pena eu passar 95 anos preservando? Olha como é que a igreja está. Olha como é que o povo está. Eles não te adoram mais. Eles nem lembram do teu nome. Eles querem voltar para o judaísmo. Os cultos se esfriaram. O Espírito Santo já não atua entre a igreja. A igreja que viveu Pentecostes agora está fria, está morna, está morta. João olha para o Senhor e diz: não vale a pena. E nos derradeiros dias da sua vida, nos últimos dias da sua vida, João ele escreve: e eu estava em uma ilha chamada Pátmos, por amor ao Evangelho do Senhor Jesus. Eu, João, companheiro de vossas aflições no reino, na perseverança de Jesus Cristo, pelo testemunho fui preso, mas naquele lugar eu fui tomado em espírito. E quando eu fui tomado em espírito, eu ouvi uma voz. Oh, como eu ouvi uma voz, como de muitas trombetas. Uma grande voz que ecoava dizendo: João, as coisas que tu verás a partir de agora, escreve no livro. E eu comecei a me tremer todo, porque com 95 anos de idade eu nunca tinha visto algo parecido com aquilo.
Eu fiquei com tanto medo que eu caí como morto. Eu pensei que eu estava morto, mas de repente um ser resplandecente caminha em minha direção. De repente ele vem andando pelo meio dos 7 cartiçais de ouro. Eu estou como morto. Eu estou como morto. Eu estou como morto. Ele veio para me levar, mas de repente a voz ecoa dizendo: João, não temas. Eu vou repetir de novo para você entender isso aqui. Não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Por que não temer? Sou eu, João. Sou eu, João. Sou aquele que era. Vou repetir. Sou aquele que é. Sou aquele que há de vir. E eu olhei para ele, e os seus olhos já não eram aqueles que eu conheci. Seu cabelo já não era aquele que eu conheci no mar de Tiberias. Os seus cabelos eram brancos como a lã. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Da sua boca saiu uma espada nua. Ele estava vestido de um vestido comprido. Os seus pés eram como latão reluzentes, polidos no fogo. Você pensa,